Lembrando de ouvir a explicação direitinho, com bastante atenção, tá? Sempre nas explicações tem umas dicas aí, que se você prestar bastante atenção, você consegue realizar essa atividade rápido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você esteja perguntando. Agora sim, uma dúvida é o seguinte, por exemplo, deixa eu ver aqui. Cada caixa foi entregue com quantos salgadinhos? Eu não entendi. É para colocar o quê? Para você colocar a resposta, quantos salgadinhos foram em cada caixa. Então, tem que prestar atenção também, às vezes, na pergunta, porque às vezes a pergunta que mandam para mim é pedindo a resposta. E eu não dou a resposta, tá? Então, temos 40 minutos para a realização dessa atividade. Vai ser nas páginas 106, 107 e 108, tá? Sempre faltando tempinho, eu aviso no grupo, ó, estamos voltando, daqui a 5 minutinhos, 2 minutinhos, 10 minutinhos. Então, preste bastante atenção para você estar ouvindo direitinho a explicação. Não precisa estar perguntando no grupo quanto tempo falta, porque eu aviso quando estiver próximo. Não é verdade? Eu sempre aviso. E nós vamos pegar o livro para a gente fazer aqui a nossa explicação da atividade. Eita, Sonato. Então, preste atenção, ó, tema 2, que é divisão. Situações da divisão. Veja como a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 54 dividido por 3. Ela subtraiu 3 de 54 e depois subtraiu 3 do resultado obtido e assim por diante. Ela foi fazendo subtrações sucessivas até não sobrar nada. E depois contou quantas vezes ela subtraiu o número 2. Ah, entendi. O resultado da divisão é a quantidade do número 3 que você tirou de 54 até chegar em 0. O pensamento de Ariane está correto? Sim ou não? Ela pode estar fazendo assim essa divisão ou não? Se eu pego aqui o número 10 e eu quero saber quanto é 10 dividido por 2, então eu posso estar tirando 10, tirando 2 de 10, depois tirar 2 de 8, 2 de 6, 2 de 4 e 2 de 2 até chegar em 0, não posso? Então, ela pode fazer essa subtração aqui, sim ou não, na divisão? Qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Pense em outra maneira de fazer a divisão de 75 por 5, 75 dividido por 5, e escreva o resultado encontrado. Depois, converse com o professor e os colegas sobre o modo que você fez a divisão. Ou você tem duas maneiras aí, ou você vai fazer aquela conta que a gente faz sempre, a tradicional, 75 dividido por 5, ou você pode estar fazendo igual a Ariane. Na atividade 1, para a aula de educação física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre as equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para essa aula? Então, são 40 bambolês e cada equipe aí recebeu 2. Quantas equipes foram formadas aí para essa aula de educação física? Número 2. Carla recebeu encomenda de 312 salgadinhos, que serão entregues em 6 caixas. Em cada caixa será colocada a mesma quantidade de salgadinho e não haverá sobra. As caixas vão ficar completas. Veja como Carla fez para descobrir. Para descobrir, dividiu o número total de salgadinhos pelo número total de caixas. E o resultado é a quantidade de salgadinhos que deve colocar em cada caixa. Então, cada caixa vai ficar com quantos salgadinhos? Você vai pegar 312 e dividir por 6. Tem como dividir 3 para 6? Não tem. Então, você vai dividir 31 por 6. Então, você vai pegar, deixa eu só anotar aqui, ó. 312 dividido por 6. Eu não tenho como dividir 3 para 2. Então, vou pegar esses dois números aqui.
31 dividido por 6. Então, qual é o número vamos dizer assim, na tabuada do número 6, que quando você multiplica, ele vai dar 31 ou próximo a 31. Ele não pode passar de 31, ele tem que ser próximo a 31, ou 30 ou 31. Aí você vai colocar aqui o número e vai multiplicar e vai dar o resultado aqui. O resultado você vai dividir por o número que sobrou e baixar o número 2, tá bom? Deixa aqui a tia voltar. Na página 107, Cláudia comprou 10 camisas. Comprou 10 camisetas do mesmo modelo por R$80 no total. Quanto ela pagou por 5 dessas camisas? Então, você vai fazer aí sua multiplicação para saber quanto foi que Cláudia pagou por 5 camisetas. Por 10 camisetas, ela gastou R$80. Então, 5 camisetas, ela gastou quanto? Se ela, em 5 camisetas, é a metade aqui, quanto é que ela vai estar gastando? Leia o que a Alice está dizendo e responda a questão. Todos os dias leio 20 páginas desse livro. O livro tem 100 páginas. Em quantos dias a Alice consegue ler o livro inteiro? Certo? Todos os dias ela lê 20 páginas do livro e o livro tem 20 páginas. Quantos dias ela vai conseguir ler o livro? Certo? Em um domingo, uma lanchonete vendeu R$270 em sanduíches. Se cada sanduíche custa R$9, quantos sanduíches foram vendidos nesse dia? Então, 270 dividido por 9. Como não tem como eu dividir 2 por 9, então eu vou dividir 27 por 9. E no final, a gente vai colocar o zero. Todas essas contas aqui, elas são exatas, as divisões são exatas, tá bom? Na segunda-feira, a venda de sanduíches foi metade da venda do domingo. Então, qual é a metade de 270? Tá? Quantos sanduíches foram vendidos na segunda? Elabore uma pergunta envolvendo o número 25 e os dados dos problemas para que seja resolvido por uma divisão e compartilhe. Então, você pode estar fazendo aqui ao lado, ou se você quiser pegar seu caderno, você pode fazer. Ou aqui ao lado do seu livro. Eu digo, pega o caderno. Ô, tia, eu posso fazer no livro? Pode, certo? 4 colegas ganharam algumas balas que foram distribuídas igualmente entre eles e sobraram 2. Se havia menos de 20 balas, quantas balas eles ganharam para ser distribuídas? Quais possibilidades nós temos aqui de respostas, tá? Nós temos 4 possibilidades de resposta. Lembrando que vão sobrar 2. Já esse número 6, ela é uma divisão que não vai ser exata. Né? Se vai sobrar 2, isso. Na página 108, nós temos aqui a divisão exata e não exata. E nós temos aqui os termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente entre 3 bolos sem que haja sobra. Para determinar a quantidade de cereja que deve colocar em cada bolo, Ana calculou o resultado de 18 dividido por 3. Quando o resto de uma divisão é 0, dizemos que a divisão ela é exata. Caso contrário, a divisão é não exata. Então, quanto nós temos aqui? O 18 dividido por 3, e você vai colocar aqui o resultado. Quanto Ana deve colocar de cerejas em cada bolo? Se, em vez de 18 cerejas inteiras, Ana tivesse 20 cerejas inteiras, ela conseguiria distribuí-las igualmente entre os bolos sem que houvesse sobra? Aí você vai fazer a sua divisão. Você vai fazer 20 dividido por 3 para ver quanto é que vai dar. Se sobrar alguma coisa aqui, se tiver algum resto diferente de 0,
não tem como ela distribuir, certo? Se for 0, então você vai dizer se sim ou se não. Observe a ilustração e complete. Nossa turma de treino de basquete tem 28 alunos. Se montarmos times com 5 alunos cada um, quantos times teremos? Então, teríamos quantos times e sobrariam quantos alunos? Essa não é uma divisão exata. Número 2, Marlene tinha alguns ovos e colocou-os de 4 em 4 em alguns cestos. Sobraram 3 ovos. Marque com um X entre os números a seguir aquele que pode indicar a quantidade de ovos que Marlene tinha. Então, ela colocou 4 em 4. Quantos ovos Marlene tinha e ainda sobrou 3? Agora, explique como você descobriu a quantidade de ovos. Você vai resolver esse probleminha aqui e vai dizer como foi que você resolveu, certo? Então, ela tinha uma quantidade de ovos e colocou de 4 em 4 em alguns cestos e sobraram 3. Então, veja aqui qual é a divisão, qual era o número que ela tinha quando ela dividiu, que sobrou 3. E explique como foi que você chegou a esse resultado, certo? Vamos lá? Então, vamos lá para nossas correções, aqui nas páginas 106, 107, 108, de matemática. Pedro, deixa esse videogame de lado, Pedro. Então, vamos lá, gente, pega aí o livro. Então, vamos. Então, nós temos aqui, ó, na página 106, eu vou colocar página por página, tá? Para a gente estar fazendo aí essa correção, para ficar melhor para a gente, tá? Então, ó, preste bastante atenção aqui, ó. Nós temos aqui nessa situação problema, na situação de divisão, que a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 54 dividido por 3. Então, ela foi subtraindo de 3 em 3 os resultados de 54, ela subtraiu por 3. Do resultado, ela foi subtraindo por mais 3, por 3 e assim em diante, até chegar ao resultado 0. Então, ela foi subtraindo, ela foi tirando aí o número 3 até chegar ao resultado e viu quantas vezes ela tirou o número 3. Certo? Então, ó, a divisão mistura também aí a multiplicação, mistura a adição, mistura também aí a subtração. Então, tudo está junto, tudo está casadinho ali na divisão, tá? Então, nesse caso aqui, a Ariane, ela utilizou a subtração. Então, ela não fez aí a multiplicação, ela fez aí a subtração para chegar ao resultado que ela queria. Então, o pensamento de Ariane está correto? Está sim, tá, gente? Então, na letra A, o pensamento de Ariane está correto? Porque está sim. Percebam que a Ariane, ela calculou o resultado da divisão de 54 por 3, observando, verificando quantas vezes o número 3 ele cabe no número 54. Então, ela foi colocando aí, foi tirando 3 aí dos resultados até chegar ao final 0. Então, esse número dá certo. Então, esse pensamento de Ariane está certo. Ele está certo, sim, tá? Ela foi vendo quantas vezes o número 3 cabia no número 54. Então, qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Foi o número 18, tá? Então, ela foi subtraindo aí até chegar ao número 18, chegou ao número exato e o final lá, o resto foi o número 0. Na letra C, ele estava pedindo para você pensar em outra maneira de fazer a divisão, 75 por 5. Então, gente, do mesmo jeito, você poderia estar fazendo feito a Ariane, como você poderia estar fazendo de outra maneira também. Então, você poderia estar fazendo 75 por 5, ou você poderia estar tirando de 5 em 5 do número 70, ou você poderia pegar, como uma coleguinha ela mandou para mim, ela colocou assim, ó, 75 e dividiu por 5,
tá? Então, como é que a gente faz aqui essa divisão? Qual o número em que eu vou multiplicar por 5, que ele vai dar 7 ou próximo a 7? Então, eu tenho um número 1. 1, porque 1 vezes 5, ele vai dar 5. Se eu colocar 2, vai dar 10. E não tem como eu tirar 10 de 7. Então, tem que ser um número menor, tá certo? Então, 1 vezes 5, ele dá 5. Então, você coloca aqui o número 5 e você iria fazer a subtração. Então, 7 menos 5, ele dá 2. Não tem como eu tirar 2, dividir 2 para 5. Não tem. Então, eu teria que fazer o quê? Baixar aqui o número 5. Baixando o número 5, aí tem como eu dividir 25 para 5, que no caso vai dar 5. Eita, quase fiz o número. 5 vezes 5 dá 25, onde 25 menos 25, ele dá 0. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para o coleguinha ver. Ó, tá vendo? Então, 75 dividido por 5, ele dá 15. Então, essa aqui também é outra maneira de você estar fazendo, pensando em outra maneira de fazer a divisão 75 por 5 e escrever o resultado, que dá 15. Então, você iria pensar de que modo você fez essa divisão. Então, você poderia estar fazendo, no caso de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que você colocando. Então, deixa eu só apagar aqui, gente, para a gente voltar. Cadê? Para a gente fazer outro. Tem essa maneira e tem essa outra também, onde você poderia estar colocando 5 vezes 5 vezes 5, 15 vezes você colocar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Porque 15 vezes 5, ele vai dar ali 75, tá bom? Então, esta é uma das maneiras que você estaria fazendo. Opa, volta aqui. Poxa, por que não tá indo? Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Deixa eu ver. Não sai, tá vendo? Pronto, muito bem. Bate, gato. Muito bem. É aprendendo, é vivendo e aprendendo. Então, nesse número C, você teria aí outras opções para fazer chegar ao resultado. Oi, Micael, que tristeza. Na atividade 1, estava falando o seguinte. Para a aula de educação física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre elas. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Então, 40 bambolês igualmente entre equipes, onde cada um recebeu 2 bambolês, nós temos 20 equipes. Pois 40, ai gente, mesmo escrever com isso aqui, 40 dividido por 2, ele vai dar 20. Se eu tenho 4 para dividir para 2, ele vai dar número 2. Então, 2 vezes 2, aqui vai dar 4. 4 menos 4, 0. E esse número 0, ele vem para cá. Então, seriam o quê? 20 equipes. Oi, mamãe! Te cuida, mamãe! Cadê o bebê? Então, ó, 40 bambolês igualmente, onde cada um vai receber 2 bambolês, ficou 20 equipes. Então, são 20 equipes, tá bom? Carla recebeu uma encomenda de 312 salgadinhos. Então, ó, 312 salgadinhos. Ai, como é ruim escrever com esse bicho aqui. Era para ser uma caneta. 312 salgadinhos, onde ela dividiu em 6 caixas. Nossa, terrível. Em cada caixa será colocada a mesma quantidade de salgadinhos para não haver sobras. Então, a caixa vai ficar completa. Então, veja como é que ela fez para descobrir. Para descobrir, dividir o número total de salgadinhos pelo número de caixas. Então, o número total foram 312 salgadinhos e pelo número de caixas que ela dividiu. Que ela deve colocar
Então, ela tinha que colocar aqui esse número. Não tem como eu dividir 3 para 6, então eu teria que pegar 31. E o número na multiplicação da tabuada de 6, em que vezes 6 vai dar 31, ou próximo a 31, eu não posso passar, seria o número 5, tá? Porque 5 vezes 6, ele dá 30. Então, 31 menos 30, nós temos o número 1. Ai, meu Deus do céu, que número 1 ficou feio aqui. E, como eu não tenho como dividir 1 para 6, eu baixaria aqui o número 2. Aí, agora sim, 12 dividido para 6, eu tenho o número 2. Pois 2 vezes 6, ela dá 12. E 12 menos 12, ele vai dar 0. Então, cada caixa vai caber 52 salgadinhos. Então, essa aqui é a continha que você teria que fazer. Você poderia fazer aqui do lado, tá bom? Então, são 52 salgadinhos. Na página 106, vamos lá. Gente, bastante atenção nesse aqui, ó. Cláudia comprou 10 camisetas no mesmo modelo e deu R$80. Então, se ela comprou 10 e deu 80, e a gente quer saber quanto foi que ela pagou por 5, então, gente, olha, presta bastante atenção. A metade de 10, ele é quanto? Ele é 5. Então, se eu paguei R$80 por 10 camisas, então, por 5, eu paguei a metade. Eu paguei 40, né? Então, tem que prestar bastante atenção na hora da leitura, gente, para não confundir. Ou depois não ficar, e esse número? Por que esse número aqui? Não tem... É só prestar um pouquinho de atenção. A gente já falou que, até ontem mesmo, na aula de matemática, a gente estava falando sobre problemas. Então, aqui é um problema matemático, e que você tem que ter bastante atenção, tem que ler, certo? Para poder você saber como é que você vai estar respondendo. Ela comprou 10 camisetas, onde essas 10 camisetas deram R$80. E se ela pegar dessas camisetas... Ai, cadê? E se ela pegar dessas 10 camisetas, dividir aqui, ela comprar só 5, então ela iria pagar só R$40. Então, por 5 camisetas, ela pagou 40, ela pagou a metade. 5 é a metade de 10, 40 é a metade de 80. Certo, gente? No quarto quesito, leia o que a Alice está dizendo e responda a questão. Todos os dias leio 20 páginas desse livro. O livro tem 100 páginas. Em quantos dias a Alice consegue ler esse livro? Muito fácil, tá, gente? Ó, são 100 páginas e ela lê 20 por dia, né? Tia, como é que eu faço? Vai dividir por 2 números. Primeiro, ó, tem 0 aqui, você vai eliminar um 0. Eliminou um 0 aqui, eliminou outro 0 aqui. Então, 10 dividido para 2. Então, quanto é que eu vou ficar se eu dividir 10 por 2? 5. Pois 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Viu que fácil? Então, o livro, se ele tem 100 páginas, e ela lê 20 páginas por dia, então, em 5 dias, ela está terminando aí a leitura do seu livro. Em um domingo, uma lanchonete vendeu R$270 em sanduíches. Se cada sanduíche custa R$9, quantos sanduíches foram vendidos nesse dia? Percebam aí que nós temos aqui, ó, em um domingo foram R$270 em sanduíche que ela vendeu, foi? E cada um custou R$9. Então, como é que eu vou pegar e fazer esta continha para saber? Eu vou pegar
270, eu vou pegar 270, como é ruim escrever com esse bicho, e vou dividir por 9, tá? Não tem como eu dividir 2 para 9, então vou pegar 27. O número mais próximo em que eu posso dividir, que vai dar 27, ou próximo a 27, vai ser o número 3. 9, eu tenho 3 e vou multiplicar por 9, então 3 vezes 9 ele dá 27. 27 menos 27 dá 0. Esse 0 aqui, ele vem automaticamente para cá. Então, foram vendidos 30 sanduíches. Se na segunda foi vendido a metade, então, ó, a metade de 30 são 15. Ou você pegaria 30 dividido por 2, ou você já iria ver que a metade... Qual é a metade de 30? 15. Então, você iria estar fazendo essa continha. Na letra C, a resposta pessoal, onde você estaria aí elaborando uma questão. No número 6, quantos colegas ganharam? 4 colegas ganharam algumas balas e foram distribuídas igualmente entre eles e sobraram 2. Se havia menos de 20 balas, quantas balas eles ganharam para serem distribuídas? Então, as possibilidades aqui são de 6, 10, 14 ou 16, tá? Porque se ele tinha 18 balas, cada um poderia estar ganhando 4 balas e sobrando 2. Se fossem 17 balas, o total de balas, cada um receberia 4 e sobraria só 1. Então, ou 18 balas, 14 balas, cada um receberia 3. Se fosse 14, cada um receberia 3, sobrando 2. Se for a resposta 10 balas, cada um recebe 2 e vai sobrar 2, ó, 2, com 2, 4, com 2, 6, com 2, com... Oxente, ficou errado aqui. Cada bala ia sobrar 2. E 6, se cada um recebesse aí 6 balas, iria total de balas, cada um receberia 6 e iria sobrar 1. Então, as possibilidades que os alunos percebem, há mais de uma possibilidade aqui, ou seja, a resposta 6, total de balas 6, cada colega recebe 1 e sobraria 2. Se o total de balas fosse 10, cada um receberia 2 balas e sobraria 2. Se são 4. Se fossem 14 balas, cada um receberia 3 e sobraria 2. E se fosse 18, cada um receberia 4 e sobraria 2, tá? Então, 4 mais 4, mais 4 mais 4, ou 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 1 mais 1 mais 1 e mais 1. Agora saiu. Tem hora que enrola o carretel. Na página 108, nós temos aqui essa divisão, onde Ana distribuiu 18 cerejas igualmente entre os 3 bolos, e cada bolo ficou aí com 6 cerejas. Então, a Ana deve colocar 6 cerejas em cada bolo. Se em vez de 18 cerejas inteiras, Ana tivesse 20 cerejas inteiras, ela conseguiria distribuí-las igualmente entre os 3 bolos, sem que houvesse sobra? Não, pois cada bolo ficaria com 6 cerejas e sobrariam 2. Nessa atividade aqui do número 1, nossa turma de treino de basquete tem 28 alunos. Se montarmos times com 5 alunos cada um, quantos times teremos? Então, nós temos aqui, ó, 28 dividido por 5, que o número mais próximo, quando eu multiplicar por 5, ele vai dar, ou 28 o próximo, é o número 5, que vai dar 25.
Lembrando que não pode ser um número a mais, tem que ser um número a menos, tem que ser um número menor, porque não tem como eu tirar mais de menos, né? Então, seria aqui 5 vezes 5, 25, onde 28 menos 25, ele daria 3. Então, nós teríamos 5 times, mas sobrariam 3 alunos. No número 2, Marlene, vou pegar aqui. Marlene tinha alguns ovos e colocou de 4 em 4 em alguns cestos. Sobraram 3 ovos. Marque com um X entre os números a seguir, aquele que pode indicar a quantidade de ovos que Marlene tinha. Então, Marlene tinha 23 ovos. Por quê? 23 ovos, se ela colocar de 4 em 4, nós vamos ter 5 cestos com 4 e sobrar 3. Se fosse 17, ela colocaria de 4 em 4 cestos, então ela teria 4 cestos e sobraria apenas 1. Se ela colocasse aqui, se fosse o X aqui no número 18, ela colocando de 4 em 4 cestos, sobrariam 2 ovos, então não dá certo. E se fosse 21 ovos, ela colocasse de 4 em 4 cestos, seriam 5 cestos e sobraria 1. O único que sobrariam 3 é se ela colocasse o número aqui, que ela tem o número 23. Então, perceba que ela tinha 23 ovos. Se fosse 21, estaria sobrando um ovo. Ela colocaria em 5 cestos, mas sobraria 1. E o que ele quer saber é sobrando 3. No 18, sobrariam 2. Se fosse 17, sobraria 1. Mas se for aqui o 23, como é o 23, ela tem 5 cestos e 3 ovos. Tá bom?